Hey! Hoje eu vou falar aqui um problema que não sei se já aconteceu com você. Eu apresento Magic para um novo amigo ou conhecido. Aí depois de explicar as regras básicas do jogo, nós vamos começar a jogar. Mas aí vem na minha mente, fora do Arena, os únicos decks que eu tenho montados são Commander. E bem, muita gente fala que Commander é um formato horrendo para ensinar um novo jogador. E na minha opinião eles estão certos. Mas todo mundo joga Commander. Todo o resto da lojinha está lá jogando decks sem cartas, ou um formato tão complicado quanto Commander. Quando isso acontece, eu tento emprestar um dos meus Commanders. O problema é que os meus Commanders são hiper complicados. Por isso, decidi fazer um deck de Commander focado em ser simples, para emprestar para novos jogadores. E eu acho que você deveria fazer o mesmo. Magic é um jogo muito divertido, mas muito complicado de entrar. Ter um deck reserva que serve para seu amigo novo conseguir jogar e acompanhar a mesa é uma das coisas mais legais que você pode fazer na jornada de alguém começando com Magic. E com isso, nesse vídeo, vou falar aqui e dar exemplos das 3 regras principais que eu usei para montar esse deck. E depois eu vou mostrar o deck que eu fiz, explicando principalmente a escolha do comandante e como eu apliquei as dicas que eu falo. Começando com a regra número 1, faça um deck simples. E o que eu quero dizer com isso é que Magic, cada vez mais, tem cartas no estilo Strixhaven, que são cheias de texto e com mecânicas complicadas. Tem precons como de Nova Capena e de Dominaria Unida, que até mesmo pessoas que conhecem bem Magic têm dificuldade de jogar. Por isso, foque em colocar cartas com efeitos básicos, e siga a filosofia que, se a carta tem mais de 4 linhas de texto, é melhor nem colocar no deck. E isso não está escrito em pedra. Principalmente, vale a pena colocar cartas legais ou sinergéticas nos decks. Mas se tiver como escolher uma carta cheia de texto, como Scud Swarm, onde tem várias condições de criação de token e seguir as cópias dele, é melhor ter o Rampage Bellows ou o Scud Mob, que passam a mesma vibe que o Scud Swarm e a mesma diversão, só que bem menos complicados. Um coloca contador mais um e o outro coloca tokens. E sim, isso vai deixar o deck mais fraco, só que vale a pena para deixá-lo também mais simples. Ah, e mesmo focando em simplicidade, não tenha medo de colocar keywords diferentes. Normalmente, essas cartas têm o que ela faz na explicação do texto. É só explicar que o que está entre parênteses é o efeito dela. Vale muito mais a pena você desviar de cartas e edições específicas sem explicação de efeitos. Você provavelmente vai ter que explicar voar, lifelink, haste, mas tem cartas que só tem a keyword e nada mais. Principalmente cartas com flash são assim. E não coloque planeswalkers, batalhas, aventuras ou qualquer tipo de carta hiper complicada. E assim, vamos para a regra número 2. Fazer decks de uma cor ou 2 no máximo. E sem terrenos não básicos. E eu tenho que deixar isso muito claro. Não importa se você tem as Dual Lands originais na versão de Magic 30, impressas na melhor impressora colorida que você achou. O jogador novo não deve se incomodar com terrenos. O que é uma pena, pois terrenos são uma das coisas mais únicas que o Magic tem para outros card games. Mas o jogador novo tem que aprender tantos conceitos que se torna complicado. O terreno básico se torna um porto seguro para ele, que vai ser a primeira coisa que ele vai saber o que faz sem nem precisar ler. E se for possível, roda mais terreno do que normalmente você roda. Provavelmente o jogador não saberá se deve muligar uma mão. Mesmo com você olhando para ela dizendo que ele deve muligar, não é legal fazer o cara passar por embaralhar o deck de novo e comprar uma mão nova. Pense que pelo menos 90% das mãos que ele compra tem que ser jogáveis. E a regra número 3. Faça o deck ser divertido e surpreendente. Não importa se tem um plano simples, ou se o deck é lento, ou se são 98 cartas, um Aese e um Labimaniac. O mais importante é fazer o deck ser divertido e deixar claro a diversão dele. Magic dá várias maneiras de utilizar as cartas para atingir a diversão. Os jogos online de hoje em dia focam bem mais em competitividade do que diversão. E eu acho que essa é uma das grandes coisas de ensinar Commander ao invés de outro formato. Apresente esse lado para ele. Às vezes, uma pilha de cartas boas já é o suficiente. Porque às vezes, um bicho grande que bate fofo é tudo que um player novo quer. Como na minha escolha de deck que eu fiz e que eu vou mostrar aqui. O meu deck de Commander para iniciantes, com a comandante sendo
Nissa, Westwood Seer, é uma elfa, 3 de mana, 2 genérica, 1 verde, 2/2. Com efeito, quando ela entra no campo de batalha, você procura uma floresta básica do seu deck para a mão. E quando um terreno entra no campo de batalha, se você tiver 7 ou mais terrenos, ela se transforma em Nissa, Sage Animist, uma Planeswalker, com efeito de mais te dar uma carta extra ou de rambar, o seu efeito de menos é invocar sua companheira Shaya, e sua ult é 6 terrenos virarem 6/6 no modo satânico e bater nas pessoas. E sim, já quebramos uma regra colocando um Planeswalker. Mas esse é um dos fatores surpresa que Magic tem, principalmente nos Planeswalkers que flipam. Todo mundo já jogou algum card game, ou até mesmo baralho normal de cartas. E essa sensação de dar a comandante pra ele, sem ele saber que tem uma carta atrás, é uma das coisas mais maneiras que há, onde eu não explico o que é transformar e se ele perguntar, eu falo, quando você tiver 7 terrenos, eu te aviso. E aí, quando chega nesse ponto, ele tem a revelação que tem outra carta nas costas da Nissa. Isso abre um brilho no olho de todo jogador. É uma coisa que você não verá em nenhum outro card game. É quase como se você sentisse que está roubando no jogo, fazendo algo que card games de papel não podem fazer. E o deck basicamente roda várias florestas, 46, e cartas com custo alto e divertidas, como Kogla, Gran e Cultivator Colossus. E olha aí, eu quebrando as regras de não colocar cartas complicadas. E cartas de landfall também, como Evolution Sage e Zendikar Royal. E finishers, não se esqueça dos finishers, como a ult da Nissa, Root Awaken, Overwhelm Stampede e um Crater Roof só pra fechar as coisas. Essas cartas deixam o plano de animar terrenos e bater fofo bem claro no deck, que com ele eu consegui competir até que bem com decks relativamente fortes do formato. A única fraqueza é que a maioria do card draw em verde é textão, e eu decidi cortá-lo. Então, mesmo com algumas cartas que compram, muitas vezes só vai ser um +1 da Nissa que vai te dar cartas extras. E de resto, o deck vai estar na descrição do vídeo, dá uma olhada nele. E também deixe suas dicas de como e quais decks ensinar a um novo jogador. Nossa função como jogadores de Magic é atrair pessoas para esse esquema de pirâmide. Deixa aí embaixo como você faz isso. E só falando, agora eu tenho um Twitter, tá na descrição, segue lá. E para terminar, uma última dica. Diz para um jogador novo fazer o máximo de esforço possível para ignorar o flavor text. Imagina e olhar para essa parede de texto e quando perguntar o que ela faz, você responde: nada.